A arte na Grécia. A arte dos períodos arcaico e clássico. Historicamente, o período arcaico vai de meados do século VII a.C. até a época das guerras pérsicas, no século V a.C. Tem início então o período clássico, que vai até o final da Guerra do Peloponeso, século IV a.C. Nesse período, a ênfase recai sobretudo no século V a.C., chamado século de Péricles, época em que as atividades intelectuais, artísticas e políticas manifestaram o esplendor da cultura helênica. A evolução da escultura grega. Aproximadamente no final do século VII a.C., igualmente distribuído sobre as duas pernas. Esse tipo de estátua é chamada kouros, palavra grega que significa homem jovem. Na Grécia, os artistas não estavam submetidos a convenções rígidas, pois as estátuas não tinham uma função religiosa, como no Egito. Em vista disso, a escultura grega pôde evoluir livremente. Assim, o escultor grego começou a não se satisfazer mais com a postura rígida e forçada do kouros. A estátua conhecida como Efebo de Critios, por exemplo, mostra alterações nesse aspecto. Em vez de olhar bem para frente, o modelo tem a cabeça ligeiramente voltada para o lado. Em vez de apoiar-se igualmente sobre as duas pernas, o corpo descansa sobre uma delas, que assume uma posição mais afastada em relação ao eixo de simetria e mantém o quadril desse lado um pouco mais alto. Nessa procura de superação da rigidez das estátuas, o mármore mostrou-se um material inadequado. Era pesado demais e se quebrava sob seu próprio peso, quando determinadas partes do corpo não estavam apoiadas. Os braços estendidos de uma estátua, por exemplo, corriam sério risco de se quebrar. A solução para esse problema foi trabalhar com um material mais resistente. Começaram então a fazer esculturas em bronze, pois esse metal permitia ao artista
criar figuras que expressassem melhor o movimento. O Zeus de Artemísio é um exemplo disso. Os braços e as pernas dessa estátua mostram uma atividade vigorosa. Seu tronco, porém, traduz imobilidade. Este problema da imobilidade do tronco ainda persiste na famosa estátua de Escóbulo de Miron, feita na mesma época do Zeus de Artemísio. Podemos observar na cópia romana em mármore do Discóbulo a oposição que há entre a intensa atividade dos membros e a estrutura estática do tronco. A solução para esse problema foi dada por Policleto. Sua escultura Doríforo mostra um homem caminhando e pronto para dar mais um passo. Neste trabalho, a figura toda apresenta alternância de membros tensos e relaxados. A arquitetura, as ordens dórica e jônica. Na arquitetura grega, as edificações que despertam maior interesse são os templos. Essas obras foram construídas não para reunir dentro delas um grupo de pessoas para o culto religioso, mas para proteger das chuvas ou do sol excessivo as esculturas dos deuses e deusas. Uma ordem arquitetônica dentro do contexto da arquitetura clássica é um sistema arquitetônico que afeta o projeto de um edifício, dotando-o de características próprias e associando-o a uma determinada linguagem e a um determinado estilo histórico. Compreende o conjunto de elementos previamente definidos e padronizados que, relacionando-se entre si e com o todo, de um modo coerente, conferem harmonia, unidade e proporção a um edifício segundo os preceitos clássicos de beleza. As diferentes ordens arquitetônicas foram criadas na Antiguidade Clássica, embora elas tenham eventualmente sido alteradas quando de sua reinterpretação em períodos como o do Renascimento. Estas normas de composição foram desenvolvidas na Grécia e atingiram a maturidade no período clássico a partir do século V a.C., dando lugar à criação de 3 ordens: o dórico, o jônico e o coríntio, considerado por alguns autores uma variação do jônico. A partir do século I a.C., foram reutilizadas e adaptadas no Império Romano, dando lugar a outras 2 ordens: o toscano, versão simplificada do dórico, e o compósito, combinação entre jônico e coríntio. A ordem dórica. A ordem dórica surge nas costas do Peloponeso, ao sul, e apresenta-se no auge no século V a.C. É principalmente empregada no exterior de templos dedicados a divindades masculinas e é a mais simples das 3 ordens gregas, definindo um edifício em geral baixo e de caráter sólido.
A Ordem Jônica. A Ordem Jônica surge a leste, na Grécia Oriental, e seria por volta de 450 a.C., adotada também por Atenas. Desenvolvendo-se paralelamente ao dórico, apresenta, no entanto, formas mais fluidas e uma leveza geral, sendo mais utilizado em templos dedicados a divindades femininas. O capitel acentua a analogia vegetal da coluna pela criação de um elemento novo. Este elemento dispõe de 2 rolos consideravelmente projetados para os lados, as volutas. Ordem Coríntia, também denominado como capitel coríntio, é característico do final do século V a.C. e utilizado inicialmente só no interior. É um estilo notoriamente mais decorativo e trabalhado. O capitel apresenta uma profusão decorativa de rebentos e folhas de acanto, tendo se tornado o capitel de uso generalizado na época romana. Os templos gregos eram cobertos por um telhado inclinado para as laterais. Dessa posição do telhado resultava um espaço triangular sobre a cornija, tanto no pórtico de entrada quanto no dos fundos. Esse espaço, denominado frontão, era intensamente ornamentado com esculturas. Dos frontões dos templos gregos é notável o frontão leste do templo de Zeus em Olímpia, pela forma harmoniosa com que as esculturas ocupam o espaço. Além dos frontões, as métopas e os frisos também eram decorados com esculturas. Por serem quase quadradas, as métopas não ofereciam muitas dificuldades na composição da cena a ser representada. No templo de Zeus, por exemplo, as 6 métopas que estão sobre o pórtico de entrada e as 6 que estão sobre o pórtico dos fundos foram decoradas com relevos que narram os 12 trabalhos de Heracles. Já para projetar as esculturas que ornamentariam o friso, o artista encontrava problemas, pois era difícil encontrar um tema que ocupasse aquela estreita e longa faixa de modo plenamente satisfatório. No Partenon, por exemplo, essa dificuldade foi superada com um tema que retrata uma procissão em honra à deusa Atena. A pintura em cerâmica. Na Grécia, como em outras civilizações, a pintura apareceu como elemento de decoração da arquitetura. Vastos painéis pintados recobriam as paredes das construções e, muitas vezes, as métopas dos templos apresentavam pinturas em lugar de esculturas. Entretanto, a pintura grega encontrou também uma forma de realização na arte da cerâmica. Os vasos gregos são conhecidos não só pelo equilíbrio de sua forma, mas também pela harmonia entre o desenho, as cores e o espaço utilizado para a ornamentação. Além de servir para rituais religiosos, esses vasos eram usados para armazenar, entre outras coisas, água, vinho, azeite e mantimentos. Mas, na medida em que passaram a revelar uma forma equilibrada e um trabalho de pintura harmonioso,
tornaram-se também objetos artísticos. As pinturas dos vasos representavam pessoas em suas atividades diárias e cenas da mitologia grega. Inicialmente, o artista pintava em negro a silhueta das figuras. A seguir, gravava o contorno e as marcas interiores dos corpos com um instrumento pontiagudo, que retirava a tinta preta, deixando linhas nítidas. O maior pintor de figuras negras foi Ezequias. Uma de suas pinturas mais famosas mostra Aquiles e Ajax jogando. Nessa pintura, além do trabalho detalhista nos mantos e nos escudos dos heróis, o artista fez coincidir de forma harmoniosa a curvatura do vaso com a inclinação das costas dos dois personagens. As lanças desempenham também uma figura plástica, pois o modo como elas estão dispostas leva o observador a dirigir sua visão para as alças da ânfora e dessas para os escudos colocados atrás das figuras. Esses elementos juntos criam um todo orgânico e fazem com que a beleza do vaso seja o resultado da integração de todos esses detalhes. Por volta de 530 a.C., um discípulo de Ezequias realizou uma grande modificação na arte de pintar vasos. Ele inverteu o esquema das cores, deixou as figuras na cor natural do barro cozido e pintou o fundo de negro, dando início à série de figuras vermelhas. O efeito conseguido com essa inversão cromática foi, sobretudo, dar maior vivacidade às figuras. O período helenístico. No final do século V a.C., Felipe II, rei da Macedônia, dominou as cidades-estados da Grécia. Depois de sua morte, foi sucedido por seu filho, Alexandre, que construiu um gigantesco império. Morto Alexandre, seu império fragmentou-se em vários reinos. Os historiadores modernos deram a esses reinos o nome de helenísticos, termo usado para designar a cultura semelhante à dos gregos que se desenvolveu nesses reinos após a morte de Alexandre, até a conquista final por Roma. Todas essas transformações históricas, sobretudo o desaparecimento da independência da polis grega, dando lugar à formação de reinos imensos, interferiram profundamente na arte grega. A escultura. A escultura do século IV a.C. apresenta traços bem característicos. O primeiro deles é o crescente naturalismo. Os seres humanos não eram representados apenas de acordo com a idade e a personalidade, mas também segundo as emoções e o estado de espírito de um momento. Outro é a representação sob forma humana de conceitos e sentimentos como a paz, o amor, a liberdade, a vitória, etc. Um terceiro é o surgimento do nu feminino, pois, nos períodos arcaico e clássico, as figuras de mulher eram esculpidas sempre vestidas. Praxíteles, por exemplo,
esculpiu uma Afrodite nua, que acabou sendo sua obra mais famosa. Como essa estátua foi comprada pela cidade de Cnido, ficou conhecida como Afrodite de Cnido, cuja cópia romana encontra-se no Museu do Vaticano, em Roma. Observa-se nessa escultura o princípio usado por Policleto de opor os membros tensos aos relaxados, combinando-os com o tronco que reflete tais movimentos. Mas esse princípio aplicado às formas arredondadas femininas acrescentou sensualidade à escultura. É também do século IV a.C. a Afrodite de Capua. Essa estátua representa a deusa com o tronco despido, segurando um escudo em que admira o reflexo de sua própria beleza. Este trabalho foi muito apreciado e copiado com variações durante séculos. Assim é que já no século II a.C. aparece a célebre Afrodite de Melos, Vênus de Milo, na designação romana. Essa escultura combina a nudez parcial da Afrodite de Capua e o princípio de Policleto aplicado à Afrodite de Cnido. No início do século III a.C., os escultores procuraram criar figuras que expressassem maior mobilidade e que levassem o olhar do observador a circular em torno delas. Um belo exemplo dessa nova tendência é a Vênus de Samotrácia. Supõe-se que essa escultura estivesse presa à proa de um navio que conduzia uma frota. De fato, as formas dadas pelo artista à figura de uma mulher com as asas abertas, personificando o desejo de vitória, indicam isso. A túnica agitada pelo vento, as asas ligeiramente afastadas para trás, o drapeado das vestes, o tecido transparente e colado ao corpo. Todos esses elementos criam uma figura aérea e flutuante e causam no espectador uma forte sugestão de movimento. O grande desafio e a grande conquista da escultura do período helenístico foi a representação não de uma figura apenas, mas de grupos de figuras que mantivessem a sugestão de mobilidade e fossem bonitos de todos os ângulos que pudessem ser observados. Assim, é o grupo formado pelo soldado Gálata, que acaba de matar sua mulher e está pronto para suicidar-se. Esse conjunto, da segunda metade do século III a.C., foi esculpido para um monumento de guerra, construído em Pérgamo, cidade helenística da Ásia Menor. É importante notar que esse grupo revela ao observador, além de beleza, uma carga de dramaticidade de qualquer lado que seja visto. O soldado olha para trás de forma desafiadora e está pronto a enterrar a espada em seu pescoço, enquanto segura por um dos braços o corpo inerte de sua mulher, que escorrega para o chão. O outro braço, já sem vida, contrasta com a perna tensa do marido, ao lado do qual ele pende. O sentido dramático é conseguido justamente pelos contrastes: vida e morte, homem e mulher, nu e vestido, força e debilidade. O teatro foi uma das mais ricas formas de arte. A representação teatral se originou e se desenvolveu a partir das festas em honra
ao deus Dionísio, que incluiu o espetáculo de mímica, dança, música, poesia, etc. A encenação das peças era feita exclusivamente por atores masculinos, que usavam máscaras e representavam também personagens femininos, que deram origem às grandes obras do teatro ateniense. Do ponto de vista cultural, Atenas não era superada por nenhuma outra cidade grega. Lá viveram os maiores pensadores e artistas do mundo grego, alguns deles da própria humanidade. No período clássico, o teatro tornou-se uma manifestação artística independente, embora os principais temas permanecessem ligados à religião e à mitologia. Os dois gêneros básicos do drama teatral foram a tragédia e a comédia.